livro do profeta Oséias, capítulo 14. O profeta Oséias não é tão difícil de achar, porque tem bastante capítulos. Você consegue, tem 14 capítulos. É antes de Joel, viu? Se você passar pelo Joel, que é pequenininho, o capítulo ali. Aleluia. Espírito Santo, nós te amamos, te adoramos, Senhor. Este lugar é teu, somente teu. A tua presença é o que mais importa. É bom te sentir aqui, Senhor. É bom sentir o teu fluir, Pai, o teu milagre em minha vida a cada instante. Ei, nos dê graça, Senhor, para compartilhar a tua palavra. Manderete dobla, shuriabla. Eu vou ler alguns versículos de forma bem breve, capítulo 14, vou ler até o versículo 6, porque o versículo 6 é o versículo chave, é o versículo tema dessa ministração. O versículo 6 diz assim: estender-se-ão as suas vergônteas, ou em outras traduções, estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu perfume, ou em algumas versões, o seu odor ou o seu cheiro, como o do Líbano, ou como o do cedro do Líbano. O texto que antecede o versículo 6, começando pelo 1, diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra, ou para a obra das nossas mãos, não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. E aí vem o versículo 6: estender-se-ão os seus ramos, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu perfume como o do Líbano, ou do cedro do Líbano. Tem várias traduções um pouco diferentes. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, o tema dessa reflexão, dessa ministração nesta noite, é onde há perfume. Onde há perfume. E o Espírito Santo vai ministrar algumas coisas aos nossos corações nessa noite. Se você observar esse texto nos mostra o profeta Oséias, usado pelo Senhor, ministrando à nação de Israel arrependimento. E falando sobre arrependimento, ele mostrando que uma vez que Israel se arrependa, que Israel mude de atitude e se volte para o Senhor restaura promessas, renova promessas. Promessa de perdão, promessa de restauração. Ele vai discorrendo sobre conselhos de Deus ao seu povo, dizendo: converte-te, ó Israel, ao seu Deus. Muda os hábitos. Diga para Deus, como quem diz assim o profeta: faça uma oração e peça para Deus: Senhor, arranca do nosso meio a iniquidade. E ele vai dando uma série de conselhos. Ele vai dizendo: vamos dizer assim, não é a Assíria que vai nos livrar, não iremos montados em cavalos, nunca mais diremos sobre as obras nas nossas mãos, nunca mais diremos que as obras das nossas mãos são o nosso Deus, mas nós declararemos como bezerros de sacrifício, na verdade, com as palavras dos nossos lábios, mostrando algumas coisas tão interessantes. E nessa rápida introdução, eu já insiro aqui uma lição para as nossas vidas. No primeiro versículo, ele diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. E de forma muito breve, porque não é exatamente sobre isso que eu vou ministrar, mas enquanto eu relia o texto, o Espírito Santo me disse: fala sobre isso.
Uma primeira lição que eu quero aplicar aqui diretamente nesta noite, sem nem mesmo argumentar muito, é que quando ele diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Quando nós olhamos a nação de Israel, Deus falando para Israel, tipologicamente falando, é hoje Deus falando para a igreja. E quando ele fala de Israel e significa a igreja para nós hoje, significa a igreja em dois aspectos: a igreja de forma coletiva, todos nós num corpo, mas também cada um de nós como igreja individual, porque nós somos igreja de duas maneiras. Nós somos igreja como corpo de Cristo, como pessoas reunidas e unidas no mesmo propósito, no mesmo nome, uma mesma natureza, uma mesma regeneração, lavados e remidos por um mesmo sangue, comprados por um mesmo valor. Nós somos igreja, mas nós também somos igreja individualmente falando. Cada um de nós somos o templo do Senhor, então cada um de nós somos uma igreja. Então cada um de nós nos enquadramos no texto também como Israel. Nós não podemos escapar disso. Por favor, entenda isso, não fique de fora dessa palavra hoje. Receba tudo que for ministrado aqui para a tua vida. Não faça aquilo que nós temos a tendência de fazer. Meu Deus, essa palavra é para o irmão fulano de tal. Se o fulano tivesse vindo, ele precisava ouvir essa palavra. Não, quem precisa ouvir é você. É você que Deus trouxe aqui nesta noite. O primeiro que precisava ouvir sou eu, porque eu ouvi primeiro, eu li primeiro, o Espírito Santo me pegou primeiro, me quebrou primeiro, e Ele inquietou o meu coração para que eu compartilhasse com vocês. Então receba no teu coração, receba no teu espírito nesta noite isso. Qual é a primeira lição, pastor? A primeira lição é o que está no versículo: arrepende-te, volta-te para o teu Senhor, porque pelos teus pecados tens caído. Irmãos, praticamente a totalidade, ou pelo menos a maioria das nossas quedas, são por causa dos nossos pecados, ou do nosso pecado. E nós temos que entender isso, queridos. E eu falo isso com amor, com tremor, com carinho de pai. Nós temos a tendência de reclamar às vezes: meu Deus, por que será que aconteceu isso comigo? Blá 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 blá, para resumir bem. Mas na verdade nós temos que entender, aprender com esse texto. Arrepende-te, querido, arrepende-te, querida. O Senhor nos diz hoje: arrepende-te, meu filho, e volte-se para mim, volte-se para o teu Deus, porque a tua queda é por causa do teu pecado. Qual queda, pastor? Eu não estou falando de uma queda, aqueles pecados, aquelas coisas que se imagina com uma mente, com uma cultura de hipocrisia. Não, qualquer queda. Perdi o ânimo, é uma queda. Estou triste, não consigo me alegrar no Senhor, é uma queda. Não consigo nem vir no culto, é uma queda. Não consigo ir na oração, é uma queda. Eu orava antes, não oro mais agora, é uma queda. Eu jejuava antes, agora não consigo jejuar, é queda. Tudo aquilo que eu baixei o nível em relação ao meu relacionamento com Deus, em relação ao meu relacionamento com a igreja, em relação ao meu relacionamento com Deus, até mesmo em relação, e principalmente em relação ao meu relacionamento com a minha família. Tudo aquilo que eu tive queda, que eu tive prejuízo, e já está explícita aqui a palavra: eu tive queda, é queda. Houve queda de rendimento em relação à minha participação no reino, é uma queda. Não é por causa de ninguém, queridos. Quando eu retrocedo, quando eu ando para trás, quando eu tenho problemas, não é por causa de ninguém, é por causa do meu pecado. E eu ministro para você nesta noite com amor e tremor: a tua queda é por causa do teu pecado. Eu não estou falando do sofrimento. Nós podemos sofrer por muitos motivos que não são os nossos pecados, porque nós sofremos por amar alguém, nós sofremos pelo nosso próximo, pela nossa família. Eu sofro por cada um de vocês, queridos. Cada vez que eu tenho uma notícia de que há um problema com alguém, eu sofro e eu vou para o joelho. Mas quando cada um de nós temos problemas, quedas mesmo, é por causa do nosso pecado. Então nesta noite, absorva essa lição e comece a se voltar para o Senhor e diz: Senhor, me perdoa, Senhor, porque se eu estou perdendo algo é por causa do meu pecado. A culpa não é de nenhum irmão, não é de nenhuma irmã, a responsabilidade é minha. Se eu estou sofrendo prejuízo é por causa do meu pecado, é por causa da minha transgressão. E aí você pode seguir esse texto, pegue depois o texto, capítulo 14, e examine ele. Veja como Deus é bondoso, como Ele é misericordioso, amoroso. Ele vai ensinando o povo a orar. Ele vai ensinando o povo como é que é para orar. Então a primeira lição já fica aí, querido. Se há uma queda, nós somos responsáveis. Só que nós não somos autossuficientes para nos levantarmos.
A Bíblia diz com muita clareza que o cair é do homem, mas o levantar-se é de... O cair é do homem, mas o levantar-se é de... Tribute a Ele nesta noite. Como o próprio texto diz, nós vamos aprender a dizer, nunca mais vamos dizer para a obra das nossas mãos que aquilo é o meu Deus. Nunca mais eu vou olhar para a minha capacidade e dizer, pela minha capacidade eu resolvi, pela minha capacidade eu fiz. Não, é porque olha, eu jejuei, eu orei, por isso está resolvido. Não, é porque Deus foi bondoso, misericordioso, Ele atendeu a minha súplica, Ele me socorreu, Ele me amou, mesmo eu sendo falho. Uma outra coisa que o texto nos mostra, e eu quero ser bem breve nisso, o texto nos mostra Ele ensinando a dizer assim: não nos salvará a Assíria. A Assíria era o exército com quem às vezes eles faziam acordo, mesmo sendo inimigo deles às vezes. E nós temos essa mania às vezes, eu já preguei sobre isso outro dia. Às vezes nós achamos que a nossa amizade com alguém, que o nosso bom relacionamento com alguém que está numa posição legal. Eu sou amigo do prefeito, eu não sou não, tá irmãos, é uma frase de efeito. Eu sou amigo da presidente, também não sou. Eu sou amigo do governador, também não sou, né? Mas a gente pensa assim, eu sou amigo do chefe, eu sou amigo do patrão, então eu vou resolver por aqui. Não, nunca mais diga isso. Ele diz, não diremos que a Assíria nos salva, não confiaremos, não iremos montados em cavalos. Ei, aí eu volto um pouco para domingo passado, o Espírito Santo me faz lembrar, não iremos montados em cavalo, não, nós vamos cair do cavalo logo, vamos descer do cavalo, não iremos montados na nossa própria capacidade, no nosso próprio jeito. Nós temos que ir entendendo que o Senhor é quem nos socorre. Se depender da minha capacidade, irmão, se dependesse da minha capacidade, só o Senhor é que sabe onde eu estaria, provavelmente morto, porque pensa num sujeito ruim, tribuloso. Eita Deus, Deus é tão bom, irmãos. O Senhor é tão bom. E se você parar para pensar, você vai ver também que se dependesse de você e da tua capacidade, você não estaria aqui sentadinho. Receba isso no teu espírito nesta noite. Você está aqui sentadinho, bonitinho, lindão e lindona do Senhor Jesus, abrindo um sorriso. Abre um sorriso aí. Isso, abrindo um sorriso, porque Deus é bom. Toda hora Deus é bom. Aleluia. Por isso quem vive, igreja, e é o seu nome. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui não é brincadeira, é base bíblica. O apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 22, se não me falha a memória, depois você corrige, está na Bíblia. Ele diz, eu vivo, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive? Cristo. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não somos nós, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Deixa eu caminhar, queridos, deixa eu caminhar. Aleluia. Quando chega no versículo 6, ele fala de um perfume, ele fala de um aroma que Deus vai fazer aparecer. E aí eu quero, de maneira breve, compartilhar algo com você, que ele diz assim, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. O profeta Oséias certamente tinha uma boa noção do que era a fragrância do cedro do Líbano, do que tinha por lá. Ele conhecia muito bem. E ele está falando aqui, queridos, de transformação de vida. Ele está falando de regeneração, de transformação de comportamento. Ele está falando de uma série de mudanças que vai ser gerada uma vez que nós nos arrependemos do Senhor, que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, que nós mudamos a nossa maneira de orar, que nós mudamos a nossa maneira de nos relacionar com Deus. E como eu disse, o tema da ministração é onde há perfume. E aí, para eu não falar apenas do perfume, eu quero falar aqui de pelo menos 3 características de Cristo que necessariamente precisam estar em nossas vidas. 3 características de Cristo que precisam estar de forma evidente e clara em nossas vidas, para que haja transformação em nós e para que haja transformação naqueles que nos rodeiam. Porque a gente costuma dizer, ei querido, se as pessoas que convivem com você não estão sendo influenciadas, não estão mudando de vida, faça uma autoanálise, porque alguma coisa está errada contigo. Se as pessoas do teu convívio não estão sendo transformadas, você está com algum problema de relacionamento com Deus. Porque todo filho de Deus que se manifesta, como foi colocado no finalzinho do vídeo aqui, Romanos 8, versículo 19, toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
E com essas 3 características, claro que são muitas, mas eu vou falar só de 3. Com essas 3 características nós podemos e devemos claramente, evidentemente nos mostrar, nos manifestar como filhos de Deus, para que haja transformação de vidas. Porque você, como filho de Deus, você não segue o fluxo, você faz o fluxo. Você, como filho de Deus, você não acompanha a carreata, não. É você que as pessoas vão seguir. Você não vai seguir o fluxo desse mundo, você vai fazer com que as pessoas sigam você em direção a Cristo. Aleluia. A primeira das características que precisa ter na vida de um cristão, característica de Cristo, que precisa ter em nossas vidas, à luz da Bíblia, porque Cristo é o primogênito de muitos. Romanos 8, 28 a seguir. Cristo é o primogênito de muitos. Nós somos irmãos mais novos do Senhor Jesus. Tudo aquilo que tem em Cristo precisa necessariamente ter em nós. Eu vou falar de 3 características. Atente bem para isso. A primeira característica de Cristo em nós é o falar de Cristo. Como eu disse, eu não vou me deter muito em 2, eu vou me deter mais na terceira, que é a do perfume. Mas eu quero só para reflexão nesta noite, até porque eu já ministrei um pouco sobre isso, o falar de Cristo em nossas vidas. Por que o falar? Porque as pessoas têm ouvidos e elas nos ouvem. Então o nosso falar é extremamente importante. O que é que as pessoas estão ouvindo da minha boca? O que é que as pessoas estão ouvindo da tua boca? Qual é o vocabulário que você usa no teu local de trabalho? Qual é o vocabulário que você usa na tua faculdade, no teu colégio? Qual é o vocabulário que você usa dentro de casa, minha irmã, com os teus filhos que estão crescendo e tendo você como exemplo, mamãe e papai? Quais são os assuntos que eu converso, que eu falo? Qual tem sido o nosso falar? São algumas indagações. Como eu disse, eu não vou me deter muito nisso, mas eu quero indagar ao teu coração nesta noite, assim como o Espírito Santo indaga ao meu. Qual tem sido o meu falar em público? O que as pessoas estão ouvindo da minha boca? O nosso falar expressa Cristo? As minhas palavras expressam a vida do Senhor Jesus? Será que o Senhor Jesus usaria as mesmas palavras que eu uso? Será que o Senhor Jesus, se estivesse caminhando por aqui hoje, Ele usaria o mesmo vocabulário que eu uso? Ele teria o mesmo falar que eu tenho? Será que o Senhor Jesus, se estivesse ministrando aqui nesta noite com esse microfone na mão, Ele falaria do jeito que eu estou falando? Será que o Senhor Jesus estivesse na tua casa, Ele conversaria com a tua esposa do jeito que você conversa? Ele conversaria com o teu esposo do jeito que você conversa? Qual é o nosso falar? Deixa eu ser breve. O que falamos está atraindo as pessoas para Cristo? Ou será que está repelindo as pessoas? Muitas pessoas são ganhas para Jesus por causa da maneira da gente falar. Quantos testemunhos você já ouviu a respeito disso? Que alguém diz: eu quero o que aquele homem tem, porque sempre que ele abre a boca tem uma palavra tão boa, sempre que ele fala é gostoso de ouvir, ele sempre tem uma palavra de alento. Ah, queridos, qual é o nosso falar? A primeira característica de Cristo que tem que estar nas nossas vidas, eu vou insistir com você: o teu falar expressa Cristo. A Bíblia diz que a palavra do crente, a palavra nossa, seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E nós poderíamos ir buscar tantos textos, mas eu quero só refletir. Então a primeira coisa aí, coloque a mão na boca, querido. Deus te deu essa boca para adorar o Senhor, para ter um vocabulário do céu, para ter a palavra do Senhor Jesus aí como vida, para abençoar os teus filhos, para abençoar a tua casa, para abençoar teu marido, abençoar a tua esposa, para adorar ao Senhor. Segunda característica de Cristo em nós, que precisa estar evidente, precisa estar clara, é o agir. E aqui eu vou ser mais sucinto ainda. Por que o agir de Cristo precisa estar em nós? Porque as pessoas nos veem. Qual é o nosso comportamento quando estamos longe daqueles que possam nos fiscalizar? Qual é o nosso comportamento quando estamos no nosso trabalho, em horários que não tem ninguém da igreja por perto? E às vezes até tem alguém que você não sabe que é da igreja, e que talvez depois vai trazer uma notícia ruim a teu respeito.
É para reflexão, meu irmão. O nosso agir expressa a vida de Cristo. Quando as pessoas olham para mim, elas podem dizer, como disse aquela mulher: vejo que ali vai um homem de Deus. Só de olhar para você, as pessoas se sentem atraídos por Cristo por causa da tua maneira de agir. Como são as tuas reações diante das situações? Meu Deus, deixa eu seguir, amados. Fica como reflexão. Como é que você tem se comportado no trabalho? Como é que você tem se comportado na faculdade? Como é que você tem se comportado no colégio? Como é que você tem se comportado no meio da tua parentela? Você inspira confiança? As pessoas podem olhar para você e dizer: ali, pode confiar porque é homem de Deus. Não há nada que possa desmerecer a conduta. É conduta ilibada, é conduta de Cristo, é vida de cristão. Mas o que eu quero enfatizar mais nesta noite, queridos, e como eu disse, nós vamos ser bem sucintos. O que nós queremos enfatizar hoje é a terceira característica de Cristo em nós, que é o que está no texto, no versículo 6. Qual é, pastor, a terceira característica? O perfume de Cristo, o cheiro de Cristo. O profeta Oséias nos descreve um quadro de uma vida cristã, ou de como a vida cristã deveria exercer influência sobre outras pessoas. Ele vai colocando que o aroma de Cristo, o aroma da vida de um cristão, de um servo de Deus, de um filho de Deus, o aroma de Cristo exalado pela vida do cristão deve penetrar todos os lugares. E aí deixa eu compartilhar algumas coisas com você. As pessoas podem evitar nos ouvir. As pessoas podem tapar os ouvidos para não ouvir o que nós falamos. As pessoas podem colocar o fone de ouvido do mundo e ouvir só o que elas querem. Elas podem colocar o fone de ouvido do mundo e ouvir só o som do mundo. O que está falando na televisão todos os dias, o que diz no rádio, o que dizem os jornais, as revistas, o que diz a cultura, o que diz uma série de outras coisas, aquilo que o mundo está dizendo. E ela pode tapar os ouvidos, literalmente falando, ou mais especificamente, figuradamente falando, ela pode tapar os ouvidos para não ouvir o que você diz. Você pode dizer para ela: Jesus é bom, Jesus te ama. Você pode ter um bom vocabulário, você pode ter um palavreado exemplar, e talvez as pessoas não vão te ouvir, porque elas não querem ouvir, porque a Bíblia diz que em determinado momento existem pessoas que, tendo comichões nos ouvidos, não querem ouvir a palavra de Deus, e elas adotam para si aquilo que elas querem ouvir. Por isso que eu exemplifiquei desse jeito. As pessoas podem colocar o fone de ouvido do mundo. O que é o fone de ouvido do mundo? Coloca o fone de ouvido ali, aquele que já vem com um radinho, e conforme está rodando vai mudando a sintonia. Não quero ouvir esse negócio não, vou ouvir outro. Às vezes até cristãos, irmãos, filhos de Deus, está ligado com o rádio ligado,